Então, bem-vindos à reunião da Retina, do dia 18 de maio de 2023. Quem vai apresentar o caso clínico do Daniel Motti, que é fellow da Retina. Daniel? Boa noite a todos, meu nome é Daniel Motti, sou fellow da Retina Clínica. Hoje eu vou apresentar o caso clínico. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio, a doutora Maria Tereza, a doutora Cleide, a doutora Patrícia e a doutora Larissa pela orientação, e a doutora Lívia, o doutor João, a doutora Fernanda e a doutora Paula, e a doutora Sâmia pela ajuda na documentação. Antes de começar o nosso caso clínico, de fato, eu vou mostrar algumas retinografias da paciente em ordem cronológica, para a gente começar a discutir possíveis hipóteses diagnósticas do caso só com as imagens. Essa daqui é uma retinografia de 1994 da nossa paciente, é uma mulher, é uma menina de 8 anos de idade, né, nessa época. Aqui, uma retinografia de 2016, ela já está aqui com 30 anos de idade. E aqui uma retinografia desse ano, paciente com 37 anos agora. Aqui um maior aumento do olho direito. Aqui, mostrando a periferia. Essa daqui do olho esquerdo, em maior aumento. E com a periferia também. Então agora eu gostaria de abrir já para hipóteses diagnósticas, saber se alguém tem ideia de alguma doença que pode causar todas essas alterações. Muito bem. Então, eu acho que algumas pessoas daqui do HC já conhecem a paciente. Não sei se o André e o Jorge conhecem. Ou se vocês quiserem comentar no chat, se alguém quiser dar uma opinião. Então, em 94 ela tinha 8 anos, em 2016 30, em 2023 37, é isso? Isso. Conta tá certo? Isso. Isso. Então ela tem as alterações de 94 com 8 anos de uma retinografia normal para essas alterações progressivas. E a pergunta nossa aqui é o que aconteceu, o que pode estar acontecendo nessa, né, com essa mulher. Alguma ideia aqui? O que eu estou vendo aqui parece que ela tem, parece, estria angioide, e que essa estria angioide evoluiu com membrana neovascular, e hoje deve ter tido múltiplas recidivas, e hoje você tem uma disciforme na mácula, o que parece é isso. Boa hipótese. Só Agora, que ela não... a coisa que não fecha muito bem com a estria angioide, que as estrias angioides geralmente são radiadas a partir do nervo óptico, e você tem uma fratura, teoricamente, pegando aqui a fóvea, vindo lá do meio da meio da periferia e atravessa, cruza a fóvea. Não é numa disposição bem característica de estria angioide, que ela depende da força de tração do nervo óptico, e aí ela vai fraturando a brúquia a partir do nervo óptico. Mas a primeira impressão minha levaria a isso. Tá, então uma hipótese aqui, tudo bem, pseudoxantoma elástico, uma apresentação não tão típica, mas se você vê, tem estriações que saem do nervo aí superior, no polo superior do nervo, tá vendo? Mais finas. Isso. Né? Então, isso agora, por que que essa retina é tão branca? E a Mirela Gomes fez uma pergunta relacionada com isso. Alguma doença de depósito aqui? Não, talvez ela tenha pseudoxanthoma mesmo, ela tem uma característica, mas o fundo, a retina é um pouco diferente, né? E eu vou falar... Eu cheguei a pensar que essa cor da retina usou muito flash. Às vezes você usa muito flash e muda a cor da retina do paciente. Se você imagina, em 94 ela tinha uma cor bem normalzinha, e em 2023 é uma retina totalmente pálida. Se eu não me engano, aquela doença chamada Tay-Sachs, que você tem depósito de mucolipidose, ela leva uma certa alteração na coloração, por causa do depósito, que, se eu não me engano, é subretiniano. Mas é em camada de fibras nervosas, Jorge, eu acho. É? Acho que é em camada...
camada de fibras nervosas que fica mais... E é muito precoce, né? É muito precoce. Com 9 anos ela já teria, ela não tem. Outras doenças, depósitos lisossomais, também são mais precoces. Você viu que ela começou a mudar aqui, ó, a gente não tem essa evolução dos 9 aos 30, mas com 30 ela já tinha essa alteração e talvez tenha se acentuado um pouco mais. E o outro Jorge, olho, como é que está? o outro olho é igual. Igual. A gente vai mostrar. É igual. Então, tá? Essa não foi mais flash que a gente usou aqui em 2023. A gente está submetendo para ser capa do Ophthalmology essa foto, tá? Porque tem muita coisa aí. E então, uma doença de depósito eventualmente poderia ser, a gente vai ver ao longo da evolução, mas doença lisossomal ela não tem também cicatriz disciforme. Então, essa alteração que foi uma boa hipótese do Jorge, será que ela tem uma cicatriz disciforme pelo seu pseudoxantomelasma, que a gente vê bastante isso, uma hipótese ótima, mas ela não tem cicatriz disciforme. Então, essa alteração de pigmentação é por um outro motivo na região macular. Só uma pergunta. Eu acho que, assim, realmente a imagem de 2023 faz lembrar, né, entre as diferenciais xantomelástico, né, e se a gente pensar um pouco na fisiopatologia, né, das quebras do EPR, né, que ocorre na pseudoxantoma, é basicamente por depósito de cálcio, né, na membrana de Bru ali, né, e aí você, com ela calcificada, você tem uma maior facilidade de fraturas, né, que é o que a gente observa um pouco aí em 2023, né? E o que eu talvez poderia colocar no diferencial, algum distúrbio de metabolismo, alguma doença renal, que eventualmente possa aumentar o cálcio sérico, alguma coisa assim, e isso se refletir com depósitos na retina. Não sei, é uma possibilidade, né? Não sei se essa paciente tem alguma doença renal, alguma coisa. Isso. Então, a gente vai mostrar isso, mas essa é uma outra hipótese, quer dizer, além das doenças de depósitos lisossomais, poderia ter um outro depósito de uma substância e, eventualmente, cálcio poderia estar depositando aí, né? Mas qual seria a doença relacionada com o depósito de cálcio com essa expressão na retina? É extremamente raro isso, né? Raro a gente ver uma retina branca assim, né? Com perfusão normal, certo? Então, mas é uma hipótese que o André levantou alguma outra doença sistêmica causando depósito além do pseudoxantoma elástico ou um pseudoxantoma elástico, eventualmente, pelo que você falou, exacerbado o mecanismo, né? Tá, mas ela tem mais do que isso. Ela tem mais do que isso ainda, tá? Então, uma doença só não explica essas alterações. Então, a gente vai mostrar a evolução. Aqui só foi um aperitivo para vocês, para estimular o raciocínio. Ótimo para vocês dois, Jorge e André, excelente as contribuições aqui. A Mirella também, que pensou numa doença de depósito. E agora o Amote vai continuar com a apresentação, certo? Amote? A paciente é uma paciente feminina de 37 anos, aposentada, natural e procedente de Jacareí, de São Paulo. Ela tem um estrabismo desde os 2 anos. Ela tem uma queixa de baixa de acuidade visual para longe e para perto, progressiva, sem muita fotofobia, sem dor, desde os 6 anos de idade. De antecedente pessoal, ela é uma recém-nascida a termo, fez um parto cesárea, sem intercorrência durante a gestação. De antecedente pessoal, ela tem uma doença raríssima, que chama raquitismo hipofosfatêmico autossômico recessivo tipo 2. Ela já realizou uma tireoidectomia total, com autoimplante em 2015. Em 2006 e 2008, realizou uma cirurgia para correção de deformidades esqueléticas do membro inferior. Ela também possui nefrocalcinose, litíase renal, condrocalcinose e uma hipoacusia em uso de aparelho de amplificação sonora individual. Na avaliação sistêmica, essa paciente apresenta diversas áreas de calcificação no corpo inteiro por conta do raquitismo. Aqui no raio-x a gente consegue ver essas áreas de condrocalcinose, que são esses depósitos de cálcio nas articulações. Na tomografia de tórax, de abdômen e pelve, a gente pode observar a nefrocalcinose e a nefrolitíase. Nesse outro corte sagital, a gente observa uma ateromatose na aorta. Essa audiometria realizada pela equipe de otorrino mostra uma perda subcondutiva de intensidade moderada grave, provavelmente
segundo a otorrino, por uma ossificação da cadeia ossicular. De antecedente familiar, ela tem 2 tios e uma prima com uma provável distrofia hereditária da retina. De antecedente oftalmológico, ela já usou um tampão na infância e também já fez uso de palmitato. Na análise oftalmológica, ela tem uma acuidade visual de conta-dedos, 1 metro no olho direito e 20/200 no olho esquerdo, uma ET alternante, uma biomicroscopia sem alterações. Na retinografia de grande angular, a gente consegue observar essas áreas das estrias angioides e essa atrofia macular bem importante, com essa alteração pigmentar na periferia. Aqui em maior aumento, a gente consegue observar uma progressão da doença de 2019 para 2023, aqui no outro olho. Na autofluorescência, a gente consegue observar essas áreas numulares de hipoautofluorescência, aqui no wide field. Aqui uma progressão da lesão de 2019 para 2023, mostrando uma progressão importante da doença. O paciente realizou uma angioflúor também, aqui numa fase pré-arterial e aqui numa fase arteriovenosa. Aqui a gente tem uma fase mais tardia, com esses pontos de hipofluorescência mais centrais e a periferia com essas alterações hiperfluorescentes, tanto no olho direito como no olho esquerdo. No OCT, a gente pode observar com mais detalhes essa região macular. Aqui o olho esquerdo. Aqui eu coloquei alguns cortes foveais, mostrando a progressão da doença ao longo dos anos. No OCTA, a gente consegue observar uma rarefação, talvez um aumento da região vascular, e a coriocapilar bem rarefeita, onde é possível a gente observar alguns vasos da coroide. A paciente também realizou um teste de cores, o PV16, que estava dentro da normalidade. Ela já havia realizado também uma perimetria manual de Goldman, que mostra uma constrição de campo e um aumento da mancha cega. Em 2018, ela realizou um ultrassom ocular para investigação de possíveis depósitos de cálcio. Quem realizou o exame foi o professor Carani, e nesse exame não foi observado nenhum depósito. Em 2016, ela já havia realizado também um ERG de campo total, que mostra uma resposta baixa na fase fotópica e escotópica. Inicialmente, a gente havia pensado numa hipótese de talvez uma doença autossômica recessiva, por ela ter na família diversos casamentos consanguíneos, mas no heredograma a gente percebeu que ele não era muito sugestivo desse acometimento. A prima que tinha essa hipótese de distrofia hereditária da retina veio para o nosso ambulatório e realizou algumas imagens sugestivas de doença de Stargardt. Então, agora, diante dessa análise multimodal, gostaria de saber se alguém mais tem algum comentário antes de eu mostrar o restante dos exames. Então, aqui, ótimo, olha. Então, a gente tem mais dicas aqui. Essa menina tem essa mulher, né? Agora, um raquitismo hipofosfatêmico, tá? Com uma normalidade, então, do cálcio no organismo inteiro, né? Ósseo e sérico, certo? Com comprometimento sistêmico grande, por isso. Além disso, ela tem um histórico familiar de Stargardt, tá? Tem um tio e uma prima afetados, tá? E além disso, ela tem essas linhas que sugerem pseudossoma elástico. Dá para juntar essas 3 alterações nessa paciente? Então, André e Jorge, vocês que tinham respondido antes. E a gente vai mostrar
alteração genética dela, tá? É difícil definir, né, o quanto que é do Stargardt e o quanto que é do distúrbio do cálcio, né? Mas se tem um teste genético positivo, né, a gente entende que tem a sobreposição das duas doenças, né? Mas agora, o caso é interessante para a gente lembrar que sempre que tiver esse padrão de estrias angioides, você pode ter um distúrbio potencial do metabolismo do cálcio envolvido, né? Mas eu acho Ainda que são tem aquela duas. aquela doença que tem depósito de cálcio na esclera idiopática, que também é um distúrbio do cálcio e um depósito bem específico na esclera e na coroide. Mas esse caso aí, será que você tem um ABCA4 junto com o raquitismo combinado? Exatamente isso. Ela infelizmente, a genética dela, por essa correlação interfamiliar aí dela, os casamentos consanguíneos múltiplos na família, ela herdou várias alterações genéticas e ela tem várias alterações. Então, ela tem uma alteração do raquitismo, que parece essas alterações esbranquiçadas na retina. O Omote vai mostrar com detalhe depois. Podia comentar uma coisa? Pode só completar. O pseudoxantoma elástico, ela tem biópsia para mostrar que ela tem pseudoxantoma elástico, então não é só uma alteração relacionada ao raquitismo hipofosfatêmico, depósito de cálcio, ela tem pseudoxantoma, e ela tem história familiar de Stargardt com uma autofluorescência muito sugestiva, né? E uma angiosugestiva. Cleide, pode comentar. Eu conheço o caso, eu acompanho essa moça, essa senhora, quase senhora agora, há muito tempo. E, assim, hoje a gente tem os testes genéticos dela, mas quando a gente começou, assim, o interessante é como é que evoluiu o nosso raciocínio. Ela, inclusive, já foi discutida na Sociedade de Retina in Vitro, o José Polido discutiu, e ele, na época, não chegou a nenhum diagnóstico. E a nossa dúvida era o quanto disso é uma distrofia ou o quanto disso é secundário ao raquitismo, né? Por isso, esse ultrassom, por exemplo, que essa coloração meio esverdeada que ela tem no fundo, e essa atrofia muito importante na mácula, deixou uma hipótese de que poderia ter um depósito de cálcio, que causaria, inclusive, as estrias angioides. Isso está associado, né? Uma das causas de estria, a gente não sabia que ela tinha pseudoxantoma elástico, uma das causas de estria angioide é depósito de cálcio. Então, a gente investigou muito se ela não teria um depósito na coroide, no IPR, e por isso esse ultrassom que não mostrou depósito nenhum de cálcio. Eu pesquisei na época muitos genes do raquitismo para ver se algum deles estaria associado a depósito de cálcio no epitélio pigmentar. Também não achei nada, e se essa cor aí poderia ser cálcio. E no fim a gente concluiu que não era, mas o diagnóstico ficou em aberto, porque na época a gente não tinha teste genético para distrofia. Mas aí depois vieram ela realmente, como o Pimentel comentou, ela tem uma associação incomum de diagnósticos, né? Não só o raquitismo, depois a gente descobriu que ela tem o pseudoxantoma, e essa história familiar do Stargardt, que é um quadro incomum para ser Stargardt, por isso que a gente ficou tão em dúvida até ter esse teste genético, mas foi um desafio grande nesses anos todos até chegar nesse diagnóstico que a gente tem hoje. Eu queria também dar uma informação que eu examinei essa pessoa quando ela era criança, né? E o fundo de olho... Essa foto é sua, né? Aquela foto é sua. Não é minha aquela foto, porque eu não faria uma foto tão ruim assim. Por quê? Não, eu vou dizer por quê. Porque essa menina não tinha fundo de olho normal. Ali você pensa que é um fundo de olho normal, mas na minha ficha estava escrito típico de Stargardt, com flex na periferia, estava escrito isso na minha ficha. Então, aquela foto não reflete o que a menina tinha quando ela era criança. Ela tinha um quadro periférico de flex. Então, para mim, ela tinha Stargardt desde que ela pisou no consultório com 8 anos de idade. Mas é que o pessoal, todos os pacientes de distrofia,
Eles andam muito, vão em vários médicos, a aula vai, some, volta, entendeu? Então, a documentação nem sempre é feita onde ela chega. Então, eu procurei no meu arquivo lá, eu não tinha a documentação dela criança, mas essa foto não reflete o que ela tinha com 8 anos de idade. Ótimo comentário, porque então ela já tinha flex tão relacionado Tinha ao flex. estágio. Se vocês olharem direitinho um dos olhos, ou direito ou esquerdo, vocês vão ver umas bolinhas brancas do lado do nervo. Mas se você olhasse bem a periferia, tinha flex. Está escrito, sublinhado na minha ficha, sabe? Então, com certeza, eu escrevi típico de Stargardt. E que não aparece muito aqui, né? Então, ela já não era normal naquela época. Perfeito, ótimo, Bom. excelente. E o interessante é que mesmo com essa foto e com o relato da Maria Tereza na época, a gente discutiu muito esse caso, acho que há uns 4 anos atrás. Mesmo falando isso para o Polido e mesmo a gente estudando, o quadro é tão atípico, né, que ainda assim a gente ficou em dúvida se não era um Stargardt atípico lá em 94 e que depois evoluiu de uma forma diferente. E porque hoje, assim, a gente olhando, dificilmente vai ter como primeira ou segunda hipótese Stargardt, né? Era um Stargardt atípico, porque tinha outras 2 doenças juntas. Ele foi evoluindo para o Stargardt atípico, né? E, Motti, você quer continuar? E daí a gente mostra os testes genéticos e como a gente chegou a essa conclusão aí, das doenças que ela tem? Perfeito, vou continuar. Então, como considerado, a paciente foi realizada a hipótese de pseudoxantoma elástico, o paciente também estava em acompanhamento com a dermatologia e realizou o exame dermatológico completo. E nesse dia foi muito interessante, a paciente contou uma história de que diversos residentes chegaram a examinar ela, reviraram o exame físico e não encontraram nenhuma lesão característica do pseudoxantoma. Eles foram mostrar o caso para um assistente que abaixou o lábio inferior e falou, olha, está aqui, aqui estão as pápulas amareladas, e elas foram biopsiadas, e na lâmina a gente pode observar essa região de intensa fragmentação das fibras colágenas na lâmina própria. Queria agradecer ao Dr. Yuri Casal, da patologia, que tirou a foto para a gente. Então, a patologia corroborou a hipótese feita também pela dermatologia de pseudoxantoma elástico. A equipe da neurogenética conseguiu solicitar também um painel genético para ractismo hipofosfatêmico, que encontrou essa mutação raríssima no GNNPP1. E aqui na oftalmologia a gente conseguiu solicitar um painel genético para distrofias hereditárias da retina. E a gente encontrou esse alelo complexo em homozigose. O paciente apresenta uma mutação missense aqui nessa posição, e nesse tipo de mutação existe uma alteração pontual desse nucleotídeo, que gera uma mudança no códon. Então, em vez de ter uma serina, ela tem uma arginina nesse caso. Essa variante geralmente é vista em indivíduos com Stargardt, acompanhadas dessa outra mutação em cis. Nessa outra, existe uma deleção de 15 nucleotídeos, e como cada trinca codifica um aminoácido, a gente tem a perda de 5 aminoácidos, mas o frame de leitura permanece preservado. O paciente também está em acompanhamento com a equipe de visão subnormal, e nessa última avaliação ela apresentava um ganho funcional bem importante, com diversos auxílios ópticos, inclusive com a lupa eletrônica, onde ela chegava a 0,6 m. E na telelupa ela chegava também a uma acuidade de 20/40. Então a gente fechou o diagnóstico molecular de ractismo hipofosfatêmico autossômico recessivo tipo 2, Stargardt, e no anatomo patológico o pseudoxantoma elástico. Posso partir para a revisão? Eu acho que algum comentário a mais aqui, quer dizer, esse é um caso raríssimo, ela tem alterações raras e alterações muito raras, e ainda tem a raridade maior que a combinação dessas alterações. Então, o Stargardt é pouco comum, o pseudoxantoma elástico é pouco comum também, o raquitismo hipofosfatêmico, né, com essa herança autossômica recessiva, tipo 2, é extremamente raro, por alguns casos documentados em literatura, e ela tem uma associação por isso, quer dizer, ela tem um casamento, o casamento familiar na herança dela é muito comum, né, Omote? Os pais são primos irmãos, né? Uhum. Os pais são primos irmãos.
acabou herdando todas essas alterações e tem essa sequela visual grave por isso, né? Sistêmica também, né? E o mais Então, interessante é que a doença dela é autossômica recessiva. E na família paterna existe alguma outra doença, talvez autossômica dominante, circulando. A gente não conseguiu fazer o teste genético na prima, infelizmente. perfeito. Então, assim, é Lendo raro, por isso... na minha ficha dela aqui, que eu mandei para o Mote, estou aberto com aqui, na família, os pais do pai dela eram consanguíneos também. Então, já tinha consanguinidade vindo para o lado do pai, e depois o pai casou com uma prima de primeiro grau. Puxa vida. É. E é isso. Então, é um caso extremamente raro, por isso que a gente achou interessante mostrar aqui. O fundo de olho não dá para a gente fechar numa doença só. Vocês viram o André e o Jorge tentando fechar um diagnóstico, a capacidade que eles têm de diagnóstico, é difícil você encaixar numa doença só, né? Então, são múltiplas doenças causando uma alteração no fundo de olho. E por isso que tem aquele aspecto totalmente atípico, né? E aí o Omote vai fazer uma revisão breve de cada um desses 3 temas que são os diagnósticos da paciente. Omote? O raquitismo hipofosfatêmico tipo 2 é uma forma ultra rara de raquitismo hipofosfatêmico. Ele é causado pela perda de função desse gene, o NPP1. A proteína codificada pelo NPP1 é uma enzima que degrada o ATP em ADP e pirofosfato. Quando ela está mutada, existe uma diminuição do pirofosfato inorgânico sérico, que é um potente inibidor do endógeno de calcificação. Se o paciente tem níveis reduzidos dessa molécula, ele começa a apresentar calcificação em diversas partes do corpo, em muitos lugares errados, como nos vasos sanguíneos. Além disso, a deficiência do NPP1 leva a uma alteração da função dessa proteína, o fator de crescimento de fibroblasto 23, que está envolvido na produção de vitamina D, mineralização óssea e metabolismo de cálcio. A deficiência de NPP1 pode levar a uma condição dramática que se chama calcificação arterial generalizada da infância tipo 1, ou GACI. A criança começa a apresentar uma calcificação na vasculatura do corpo inteiro, ainda intraútero. Geralmente, a suspeita diagnóstica é feita pelo obstetra. Com a obstrução arterial do sistema nervoso central e cardiovascular, o paciente começa a apresentar diversos episódios de AVC e infarto agudo do miocárdio logo depois que nasce, levando à morte da maioria das crianças nos primeiros 6 meses de vida. Aqui na figura, a gente observa uma tomografia com a aorta descendente toda calcificada, incluindo algum dos ramos. Nessa necrópsia de um paciente de 50 dias, a gente consegue ver o miocárdio com as coronárias bem esbranquiçadas e espessas, por conta da calcificação. Aqui a aorta também bem calcificada. Os pacientes que sobrevivem a essa fase de calcificação arterial generalizada evoluem para uma outra, que chama raquitismo hipofosfatêmico. Em alguns casos raríssimos, como o caso da nossa paciente, ela apresenta direto o fenótipo de raquitismo, sem passar pelo GACI. As duas doenças são fenótipos de uma mesma mutação. No fundo, são a mesma doença, mas por algum motivo ela se manifesta de maneiras diferentes, dependendo da idade do paciente. Essas crianças com raquitismo tipo 2 começam a perder fosfato na urina. Os níveis séricos de fosfato começam a cair, os ossos começam a ficar moles e elas desenvolvem esse raquitismo, com um desalinhamento ósseo. Algumas apresentam genovar, outras genovalgo, baixa estatura, dor óssea, hipoacusia e calcificações nas articulações. A deficiência de NPP1 é muito rara. Foi descrita em 154 pacientes, desses 99 apresentavam o GACI, 26 o GACI, que depois evoluíram para raquitismo hipofosfatêmico, e só 29 apresentaram o raquitismo direto. Então, ela é uma doença classificada como ultra rara, de uma prevalência estimada de 1 para 200 mil. O diagnóstico é feito pela história clínica, buscando parentes afetados e antecedentes de GACI. O exame físico é direcionado na investigação das alterações ósseas e a avaliação do otorrino, investigando talvez uma hipoacusia de condução, e a endócrino, as alterações do metabolismo. A análise molecular é fundamental para fechar o diagnóstico etiológico. A outra avaliação interessante é a da dermatologia e da oftalmologia.
porque existe essa condição relacionada à deficiência de NPP1, o pseudoxantoma elástico. Classicamente, o pseudoxantoma está envolvido com uma mutação de outro gene, o ABCC6, que, assim como o NPP1, é essencial para a produção de pirofosfato inorgânico, como a gente já viu. Ele é um importante inibidor da calcificação. Logo, esses pacientes apresentam uma calcificação da BRU também. Existem alguns relatos de casos de pacientes com GAS e raquitismo que apresentaram pseudoxantoma. Agora que esses pacientes estão vivendo um pouco mais, talvez comecem a surgir mais relatos de caso desse acometimento. Aqui nessa foto a gente observa um paciente de 27 anos com a mutação do NPP1, com as pápulas amareladas no pescoço e as estrias angioides. Outra doença com acometimento visual que a nossa paciente apresentava, dessa vez um pouco menos rara, é a doença de Stargardt. Ela é uma doença rara, com prevalência de 1 para 10 mil. É a distrofia macular juvenil mais comum. Tem 2 picos de incidência, um nas crianças, por volta dos 8, e depois nos adultos jovens. Acomete homens e mulheres de forma igual. E 95% são autossômicos recessivos, causados por uma mutação no ABCA4. Apesar de ser uma doença rara, é uma doença que a gente se depara bastante na residência, especialmente quando a gente roda na retina. Essa é uma das distrofias mais prevalentes no nosso ambulatório. E você, residente, quando está no ambulatório de retina, pega um prontuário daquela pilha de atendimentos e se deparar com uma hipótese diagnóstica de Stargardt, imediatamente tem que vir essa imagem do desenho na sua cabeça. Esse daqui é um desenho que eu tirei do artigo original, onde o oftalmologista alemão Karl Bruno Stargardt descreveu a doença, em 1909, há mais ou menos 114 anos atrás. Nesse fundo de olho a gente consegue ver uma atrofia macular, com esse aspecto de bronze batido, a presença desses pontos branco-amarelados, meio alongadinhos, que são os chamados flecks, na região macular e na média periferia. Outro sinal é que a região peripapilar vai estar um pouco mais polpada. Essa daqui é a imagem clássica. Então, você pegou o prontuário, viu a hipótese diagnóstica de Stargardt, lembrou da imagem clássica. Assim que você chamar o paciente, você vai perceber que ele não vai te olhar nos olhos. Por conta desse acometimento central, muitos vão apresentar uma fixação excêntrica, vão te olhar mais de lado. Outra característica interessante é que a maioria das vezes eles não vão apresentar nistagmo, nem aquela fotofobia que muitos pacientes com distrofia de cones vão apresentar. A acuidade visual final deles vai variar de 20/200 a 20/400. O diagnóstico é realizado pela história clínica, pelo antecedente familiar e pela avaliação dos exames complementares. Na autofluorescência, a gente vai conseguir observar os flecks mais recentes são hiperalto. Na angio, a gente consegue observar um sinal clássico de silêncio da coroide e uma hiperfluorescência por defeito em janela. O ERG pode se apresentar normal no início, mas depois, com a progressão da doença, ele vai se apresentar com uma resposta mais baixa. No ACT, nos estágios iniciais, o paciente pode apresentar uma hiperrefletividade da membrana limitante externa, e nos estágios mais avançados, uma diminuição das camadas externas, uma descontinuidade da elipsoide na fóvea, que progride para uma diminuição da espessura e atrofia. No ACTA, a gente vai observar uma perda importante da córrea capilar, conforme a doença vai progredindo. A genotipagem é imprescindível para fechar o diagnóstico, principalmente. Hoje, o painel genético está muito mais preciso e disponível. Aqui em São Paulo, por exemplo, o preço vai em torno de R$2.000. Um ERG de campo total, por exemplo, custa R$1.000. O multifocal, mais outros 1.000. Então, só pedindo esses dois, já daria para fazer um painel. Na grande maioria das vezes, os pacientes com Stargardt vão apresentar uma mutação nesse gene aqui muito famoso, o ABCA4. Nessa estatística brasileira do grupo da Juliana Salum, ela estimou a prevalência de genes causadores de doenças de distrofias hereditárias da retina. O ABCA4 foi disparado mais prevalente. Nos estudos brasileiros, essa daqui é a mutação mais comum.
No mundo, estima-se que 1/4 das distrofias sejam por ABCA4. Outro fato curioso é que a mutação do ABCA4 é muito prevalente. Talvez você seja um desses transmissores também. Alguns estudos estimam que 5 a 10% da população é carreadora de alguma mutação patológica do ABCA4. Mas o que o ABCA4 faz de tão importante? Por que a mutação dessa proteína de membrana leva a esse quadro tão dramático que causa cegueira legal nos pacientes jovens? Essa proteína é essencial para o ciclo visual. Ela é um transportador de derivados de vitamina A e ela se localiza na membrana celular. Ela age nos segmentos externos dos fotorreceptores. É responsável por mover os retinoides por um mecanismo que chama flipase, do lúmen para o lado citoplasmático da membrana. Esse processo remove os retinoides dos discos e eles são metabolizados posteriormente no EPR, onde diversas proteínas atuam na reciclagem, como o RP65. Quando o ABCA4 não está funcionante, existe um acúmulo na interface de AL-trans que forma dímeros, os bis-retinoides, que quando eles estão em excesso são muito tóxicos. O EPR consome esse substrato, que é insolúvel, e se agrega, formando lipofucsina. Esse acúmulo de lipofucsina gera os flex. A região dos depósitos depois atrofia e a retina ao longo do tempo vai degenerar. Antigamente, a gente classificava distrofias de acordo com a característica clínica da doença. Essa daqui parece mais retinose, essa daqui parece mais uma distrofia de cones e bastonetes. Mas, muitas vezes, o mesmo gene pode causar diversas apresentações fenotípicas, mas a doença por trás vai ser a mesma. E pior, existem vários genes com uma apresentação fenotípica muito semelhante. Nesse trabalho, o autor descreve vários espectros da apresentação do ABCA4. Dependendo da combinação dos alelos mutados que a pessoa tiver, a apresentação e a gravidade da doença vai mudar. Por exemplo, nessa primeira fileira, o paciente apresenta uma mutação mais do bem. E sabendo que ele tem essa mutação mais benigna, a gente sabe que ele vai apresentar alguns sintomas com mais idade e não vai evoluir para a forma avançada. Já aqui embaixo, onde ele apresenta 2 alelos totalmente truncados, ele vai apresentar os sintomas muito mais cedos e vai evoluir rapidamente para a forma grave da doença. Então, hoje, sabendo a variante que o paciente tem, a gente consegue determinar um prognóstico. Mas também não é só isso, diversos fatores vão contribuir para o fenótipo e para a evolução, como exposição à luz, ingestão de vitamina A e presença de alguns genes de proteção. Nessas próximas imagens eu vou apresentar uma série de fenocópias. Todas essas autofluorescências parecem de pacientes com mutação de ABCA4, mas nem todas são. Existem outros genes que, em alguns casos, podem causar um fenótipo muito semelhante ao do ABCA4. O CRX, o PRPH2 e até um BEST1. Hoje, muitos preferem classificar essa doença como uma retinopatia associada à mutação do ABCA4. Saber qual a mutação que o paciente tem vai ajudar não só na determinação da doença, do prognóstico, do aconselhamento genético, mas também vai ajudar a gente a incluir ele em algum estudo. Para esse target, existem dezenas de trials. Na América do Sul existiram 3. No Brasil, foram realizados 2. Hoje, ativos são 16. E agora, para finalizar, eu vou falar de duas terapias que estão sendo estudadas. A terapia mais elegante sempre foi a terapia gênica. Pelo menos é a que eu acho mais elegante. A ideia é substituir o gene inteiro do ABCA4 que estava com defeito. Quando surgiu o tratamento da RP65 com o Luxturna, todos ficaram, nossa, agora só a gente colocar qualquer gene nesse vetor que a gente vai conseguir curar todas as distrofias da retina. Mas não foi bem assim. O ABCA4, por exemplo, é um gene gigante. Tem 50 exons e, para comparação, o RP65 tem 14. Espremendo todo o DNA codificante do ABCA4, eles conseguem fazer uma sequência de 10 kilobytes. O adeno associado que é usado no Luxturna, a gente consegue... nele, eles conseguem mais ou menos umas 5 mil kilobases.
Pensando nisso, a Sanofi, em parceria com a Oxford, a mesma da vacina, desenvolveu um outro vetor, o lentivírus, um vírus bem maior. Mas aí é outra novela. Tem que se provar a segurança do lentivírus intraocular. Outro problema é a transdução, que não é tão boa porque o gene é grande. Eles ficaram mais de 10 anos nisso, fizeram fase 1, fase 2, 27 pacientes foram injetados, e em 2021 a Sanofi simplesmente desistiu dessa ideia e devolveu o medicamento para Oxford. Hoje, as terapias pré-target que são mais promissoras são as por via oral. Elas mostram a importância da gente conhecer as vias metabólicas. Como a progressão da doença é lenta na maioria dos casos, a janela de tratamento é relativamente grande. Nela, a ideia é com que a gente produza menos metabólitos tóxicos, diminuindo o dano da lipofuxina. Podem ser vitaminas A alteradas, que não formam aqueles dímeros tóxicos, ou fármacos que atuam em algumas proteínas, visando diminuir a velocidade do ciclo visual. Essa nova classe de fármacos é chamada de fármacos moduladores da via visual. Essa droga, o emixustat, é muito promissora. Eu acho que um dia a gente vai prescrever bastante ela. Ela é um modulador do ciclo visual que inibe o RP65. E, ao fazer isso, ela retarda a regeneração de 11-cis, reduzindo a produção de retinal e de metabólitos tóxicos. Essa figura aí é o oftalmologista japonês Ryo Kubota, que em 2002 fundou essa empresa farmacêutica que pesquisa o emixustat. E no final do ano passado, eles anunciaram uma prévia da fase 3, que teve 194 pacientes, e mostraram que existe uma redução de mais de 40% na progressão das áreas de atrofia em pacientes que tomaram essa medicação. Então, esse foi o caso clínico da semana. É um caso bem desafiador, acho que um dos casos mais bonitos que a gente tem no nosso ambulatório, que finalmente, graças aos testes genéticos, teve o seu diagnóstico concluído. Obrigado. Ótimo. Ótimo, Daniel. Parabéns pela revisão, pela apresentação excelente e agradecer a todos os assistentes que acompanharam essa paciente. Então, a Maria Tereza acompanhou, a Cleide acompanhou, eu já acompanhei essa paciente de apresentação há alguns anos, e o Daniel representou com todos os diagnósticos aqui. Então, é um caso bem complexo, bem complexo. Então, é isso. Parabéns, viu, Daniel? Excelente. Excelente tua apresentação, tua revisão. Garoto é brilhante. Agora vamos para a imagem. A Júlia, que é preceptora, ela vai apresentar a imagem da semana. É preceptora e fellow, né, da retina cirúrgica. Júlia? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlia, sou fellow do primeiro ano da retina cirúrgica e sou preceptora. Hoje vou apresentar a imagem da semana. Quero agradecer ao Dr. Sérgio, que me auxiliou na escolha do artigo e na confecção da apresentação. Então, o nosso paciente é um homem de 50 anos, médico, que veio referindo uma história de descromatopsia, fotofobia e embaçamento visual que tinha 3 meses de evolução. Ele negava qualquer antecedente pessoal ou oftalmológico digno de nota, e quando foi interrogado, ele negava também o uso de drogas ilícitas, de tabaco ou álcool. Ao exame, a acuidade corrigida era 20/25 nos 2 olhos, a PIL era normal, a biomicroscopia também sem nenhuma alteração. Foi feito o teste de cores de Farnsworth e ele apresentava uma alteração no espectro do azul-amarelo, e no campo visual 24/2, ele tinha um escotoma paracentral em ambos os olhos. Então, no fundo de olho, a gente consegue perceber essa lesão subfoveal amarelada, que é simétrica nos 2 olhos, e na autofluorescência não tem nenhuma alteração que chama muita atenção. No OCT, ele tem essa região de espessamento focal hiperrefletiva ao nível da retina externa, na zona elipsoide, simétrica nos 2 olhos. Então, agora trazendo os principais pontos. Um homem de 50 anos, com descromatopsia, fotofobia e embaçamento visual há 3 meses, a visão preservada, e com essa avaliação multimodal. Eu abro para discussão de diagnósticos diferenciais, como que vocês pensariam em conduzir esse caso.
Muito bom. Então, tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente pensaria. O difícil é falar o diagnóstico dele. Estava no jantar, a Júlia vai pagar. Quem fala aqui dos diagnósticos diferenciais e qual seria a hipótese diagnóstica? Então, é um paciente, olha, 50 anos com queixas de alteração de visão central, descromatopsia, fotofobia e alteração discreta de visão, mas percebida por ele, médico, né? 20/25 nos 2 olhos. Então, quem arrisca aqui o diagnóstico? Eu Olha no não vou jantar. arriscar o diagnóstico, mas uma hipótese que certamente não é, porque não dá fotopsia, nem não dá descromatopsia nem fotofobia, seria, pelo aspecto do ACT e do fundo de olho, um depósito viteliforme. Mas aí a visão não seria normal, né? Mas o aspecto do ACT e do fundo de olho até poderia. Se bem que teria que ter um pouquinho de hiperalto, se bem que se o depósito for pequeno, nem fica hiperalto, né? Mas em geral fica um pouquinho, né? Porque, Cleide, você vê que essa alteração na retinografia não é tão pequena, né? E Deveria ela é aparecer. interessante, não é? Deveria ter um pouquinho de hiperalto, né? Se fosse uma lesão viteliforme, deveria ter um pouquinho de hiperalto na autofluorescência, concorda? É, Mas eu concordo com você que um diagnóstico diferencial seriam lesões, alterações que formam alterações viteliformes aqui, bilaterais, simétricas. Distrofia macular viteliforme do adulto é uma delas, certo? O paciente é um pouco jovem para ter isso, mas a autofluorescência é um pouco diferente, o OCT é um pouco diferente, mas seria um diagnóstico. Você pensa em outros? Alguma tração ele não tem, não certo? tem tração. Retinopatia Cruza ele não solar? tem. Pode ser? Macropatia solar podia ser um outro diagnóstico, mas o OCT é diferente, É né, Teresa? diferente, é. Não. A gente vê mas o fundo de olho parece, a autofluorescência é diferente, você deveria ter uma hipoalto aqui no centro, e deveria ter uma falha da zona elipsoide e da zona de interdigitação aqui, bem no centro da fóvea, né? Que ele não tem, ele tem um espessamento, né? Essa região foi afetada, mas talvez de um outro jeito, não por uma macropatia solar, né? Mas é uma hipótese para se pensar. Então, tem duas aqui, né? Distrofia macular viteliforme do adulto, outras alterações viteliformes que a Cleide chama atenção, e, eventualmente, maculopatia solar seria um outro diagnóstico diferencial para se pensar. Alguma outra? Dentro desse linha de raciocínio do aspecto fundoscópico, né, parecido com a maculopatia solar, poderia ser também uma epitelite, uma foveolite, né? Mas também o OCT teria uma fragmentação da retina externa, né? E não uma hiperreflectividade, né? Eu Perfeito. queria só fazer uma pergunta. Essa paciente, ele toma o que de medicamento? É isso que a gente não quer falar. Ah, tá. Ela usa inibidor de fosfodiesterase? Usa inibidor de fosfodiesterase 5. Tá. Então, pode ser relacionado a isso, né? Então, aqui, você vê que a apresentação é uma droga extremamente, muito usada no mundo inteiro e que a gente vê poucas alterações tóxicas dessa medicação, né? Então, a gente está mostrando uma forma de apresentação tóxica dessa medicação que é muito usada, né? Os inibidores de fosfodiesterase 5, sildenafil, Viagra, né? É muito usado, população masculina. E a Júlia vai contar, então, a história desse paciente e quais são as características para ele ter essa lesão. Júlia? Agora que o doutor André acertou, perdeu até a graça. Mas eu tinha omitido essa informação a princípio. O paciente era usuário de um determinado medicamento há 10 anos e ele tinha feito um incremento da dose por conta própria nos últimos 3 meses. Então, o nosso paciente era usuário de sildenafil, que é um inibidor da fosfodiesterase tipo 5, já há 10 anos, e nesses 3 últimos meses ele estava usando uma dose acima da dose terapêutica. Como o professor falou, né, esse é um medicamento muito prevalente, então eu trouxe essa revisão mais para que nós tenhamos em mente as principais alterações oftalmológicas que podem estar associadas, e, em especial, dando mais destaque para as alterações de retina externa. Então, os inibidores da fosfodiesterase 5 são usados no tratamento da disfunção erétil. O sildenafil, o tadalafil e o vardenafil são os principais, e eles têm um efeito de vasodilatação e de aumento do fluxo sanguíneo que é feito reduzindo a degradação do óxido nítrico. A dose recomendada do sildenafil
de 25 a 100 miligramas dia, e para o tadalafil e o vardenafil, de 10 a 20 miligramas dia. Especialmente quando são usados em altas doses, esses medicamentos não conseguem ser verdadeiramente inibidores apenas seletivos para fosfodiesterase tipo 5. Eles podem ter uma inibição cruzada com outros tipos de fosfodiesterase, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é algo que será relevante aqui para o nosso acometimento retiniano. Então, em especial, nessas situações de incremento da dose, a gente pode ter essa inibição cruzada, levando a outros efeitos adversos. Então, os sintomas visuais acometem cerca de 10% dos pacientes, e na imensa maioria são quadros transitórios, que retornam em torno de 24 horas após o início do quadro, mas existem relatos de pacientes usando doses mais elevadas em que os sintomas e as alterações retinianas se tornaram permanentes. Os principais sintomas relatados são a descromatopsia, em especial do espectro azul-amarelo, o embaçamento visual, as fotopsias e a fotofobia. E menos frequentemente, já foram relatados também a ocorrência de central serosa, PAN, noia não arterítica e as oclusões arterial e venosa em pacientes usuários desse medicamento, embora a relação causal não tenha sido plenamente comprovada. Então, como que isso acontece, esse acometimento retiniano? A gente sabe que nos cones batistoneiros nós temos a enzima fosfodiesterase tipo 6, e ela é importante para fazer a modulação da cascata de fototransdução, e a função dela é a degradação do GMP cíclico. Ela é muito semelhante estruturalmente à enzima fosfodiesterase tipo 5, então ela pode ser bloqueada também pelos inibidores da fosfodiesterase 5 por uma inibição cruzada. Esse efeito de inibição sobre a fosfodiesterase 6 é cerca de 10 vezes menor do que o efeito de inibição sobre a fosfodiesterase 5, mas isso já é suficiente para termos o comprometimento da cascata de fototransdução no fotorreceptor e esses sintomas visuais. E como que acontece esse comprometimento aqui na cascata? Então, os inibidores da fosfodiesterase 5 causam um efeito sobre a fosfodiesterase 6, levando a um aumento dos níveis de GMP cíclico no fototransdutor, como a gente consegue ver nessa imagem. Isso causa uma estimulação dessa proteína chamada G-quinase, que tem relação com a regulação dos canais de sódio no fotorreceptor. E esses canais ficam abertos de forma sustentada, o que acaba levando a um estresse e à morte de fotorreceptores. Esse estudo, feito por Campbell e colaboradores, é um estudo bem interessante, foi feito em peixes transgênicos, e ele propõe que os inibidores da fosfodiesterase podem também comprometer a reciclagem dos segmentos externos dos fotorreceptores. Então, o que o estudo traz é que esses medicamentos reduzem essa reciclagem porque a persistência do GMP cíclico em altas doses, em altos níveis, simula uma situação de escuridão completa. E o fotorreceptor fica num estado de repouso, reduzindo a renovação dos segmentos externos e levando à degeneração e morte celular. Então, o estudo traz essas imagens de imunofluorescência, em que uma proteína que circula, marcadora, né, dos discos dos fotorreceptores e marcadora dessa reciclagem, foi marcada por imunofluorescência, e a gente consegue visualizar na imagem que nos usuários de sildenafil e vardenafil, em comparação ao controle, os pacientes apresentavam uma alteração da morfologia do fotorreceptor e um acúmulo maior dos discos nos segmentos externos que não estavam sendo adequadamente metabolizados e fagocitados pelo EPR. Esse outro estudo foi feito por Nivison, Smith e colaboradores, e eles fizeram uma comparação de camundongos normais com aqueles portadores de uma mutação no gene RD1, que é um gene que está mutado em alguns casos de retinose pigmentar. E eles viram que os camundongos com a mutação eram mais suscetíveis à toxicidade pelo sildenafil do que os camundongos selvagens, porque a mutação no gene RD1 causa uma deficiência da enzima fosfodiesterase 6. Então, esses pacientes têm já uma menor quantidade
dessa enzima. Então, eles poderiam ser mais suscetíveis ao uso da medicação e ter o acometimento ocular, mesmo com doses terapêuticas. E o que eles viram é que, expondo os camundongos aos inibidores da fosfodiesterase 5 e fazendo o eletroretinograma desses camundongos, aqueles selvagens tiveram alterações, mas com resolução dentro das primeiras 48 horas, enquanto que os camundongos com a mutação não tiveram recuperação no ERG, ficaram com uma lesão sequelar. E o GNRD1 é prevalente em cerca de 2% dos pacientes humanos que podem ser portadores assintomáticos desse gene. Então, isso poderia ser uma explicação para o fato de que alguns pacientes são suscetíveis aos efeitos do inibidor da fosfodiesterase 5, mesmo usando doses terapêuticas e não em superdosagem. Aí, buscando outros relatos na literatura parecidos, eu vou trazer alguns para mostrar para vocês. Um deles é esse feito por Brader e colaboradores, que é de um homem de 50 anos, que referia o surgimento de um escotoma no formato de anel bilateral, depois de uso de 2 meses de sildenafil líquido. Ele estava usando uma dose que era de quase 10 vezes a dose terapêutica prescrita, e a gente observa no OCT essas áreas de descontinuidade da retina externa paracentrais, principalmente acometendo a zona elipsoide, com aspecto bem simétrico nos 2 olhos. E o ERG multifocal tinha depressões paracentrais também consistentes com essas áreas de lesão e com as queixas de escotoma do paciente. Nesse outro relato de Koskas e colaboradores, eles trouxeram a história de um paciente de 57 anos que referia fotopsias no olho direito depois de fazer uso de tadalafil. Ele estava usando 2 vezes ao dia por 1 mês, antes do acometimento visual. Então, na avaliação multimodal, ele tinha essas alterações pigmentares aqui no infrared, que na anjo se traduzia como uma leve hiperfluorescência, mas muito discreta, e na endocianina tinha esses pontinhos de vazamento. E no OCT, a gente vê novamente essa lesão a nível da retina externa, que é uma lesão hiperrefletiva, que se apresenta como um espessamento bem na interface aqui da retina externa e EPR. Esse outro relato foi de Yanoga e colaboradores. Eles trouxeram o histórico de um paciente de 31 anos, também se queixando de fotopsias bilaterais depois do uso de sildenafil. Na autofluorescência, ele tem também bem discreto, mas essas áreas de hiperautofluorescência temporais à fóvea que são simétricas nos 2 olhos. E chama a atenção... Não, desculpa, na anjo, a princípio, sem alterações, no ACTA também sem alterações, e aqui chama a atenção no ACT, novamente essa lesão espessada na zona elipsoide, e após a suspensão do medicamento, o ACT foi novamente refeito, com 3 meses de suspensão do uso, e havia tido uma melhora, uma reconstituição da zona elipsoide, embora ainda com essas falhas, mas com uma melhora desse aspecto de espessamento em relação à apresentação inicial do paciente. E aí eu trouxe um relato que foi feito por Won e colaboradores, de um homem de 49 anos, com queixa de metamorfopsia depois do uso de sildenafil. E ele apresentava esse descolamento seroso grande no polo posterior, visto no OCT e também na angiofluorescinografia. E com a interrupção do medicamento, foram feitos OCTs seriados em que o paciente teve uma resolução dessa possível central serosa. E o que o artigo fala é que os inibidores da fosfodiesterase 5, como são vasodilatadores muito potentes, poderiam causar uma vasodilatação maciça da circulação da retina e da coroide, levando a esse vazamento e esse extravasamento de líquido para o espaço subretiniano em pacientes já previamente predispostos a ter esse tipo de alteração. E tentando entender se o acometimento visual pode acontecer mesmo em doses terapêuticas ou apenas nos pacientes com superdosagem, esse artigo de revisão foi feito por Damar e colaboradores, em que eles avaliaram 43 pacientes em tratamento com sildenafil na dose de 50 miligramas.
e eles foram avaliados com 1 mês de tratamento. Então, eles foram submetidos a um OCT, em que foi avaliado a espessura macular e volume macular antes do início do tratamento, na primeira semana de tratamento e após 1 mês de tratamento. E não houve nenhuma alteração significativa nem da espessura macular, nem do volume macular, e também eles não trouxeram nenhum relato de alteração da acuidade visual, sintomas visuais relevantes, nem central serosa, nenhuma alteração foi relatada nessa revisão. Então, eles propõem que essas alterações, a princípio, ocorram mais em pacientes com uso abusivo da dosagem da medicação ou naqueles que tenham algum tipo de suscetibilidade, como, por exemplo, os pacientes portadores da mutação do gene RD1. Era isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Ótimo, Julia. Obrigado. Excelente. Então, assim, pacientes com essas alterações que ela mostrou principalmente, talvez não a central serosa ou até oclusões venosas tenham relato, mas essas alterações foveais, né, que tem relação, então, com depósito do segmento externo de fotorreceptores, a gente tem que lembrar se o paciente não está fazendo uso excessivo de inibidor de fosfodiesterase 5, comprometendo a fosfodiesterase 6 nos fotorreceptores, né? Então, acho que é super atual, excelente. Obrigado, Julia. Excelente. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Então, a gente segue para o artigo. Quem vai apresentar o artigo é Stephanie Gisbert, ele é R2. O artigo, enquanto você coloca, só para resumir para quem não leu o artigo, ele fala de um estudo que é o SCORE-2, feito nos Estados Unidos. Esse artigo comparou dois antiangiogênicos no tratamento das oclusões venosas da retina, oclusão de veia central ou de oclusão hemicentral da retina. E esse artigo mostra que o bevacizumab não é inferior ao ao aflibercept nos primeiros 6 meses de condução do estudo, tá? Então, para eles, a ideia do estudo é que você pode usar um medicamento de custo menor, em vez do aflibercept, que é de custo maior, e eventualmente mudar a medicação caso o paciente não tenha resposta. Então, o propósito desse estudo foi avaliar o custo-benefício do bevacizumab versus o aflibercept nesse pool de pacientes do SCORE-2, né? Então, o que se viu é que você tem um custo por ano de $18 mil a mais com o uso do aflibercept, sem esse benefício visual maior, né? Então, para esse estudo, a primeira linha nessas oclusões de via central e hemicentral é o bevacizumab, embora você tenha que ter uma avaliação individualizada, talvez alguns pacientes não respondam, você possa usar o aflibercept. É isso que a Stephanie vai detalhar. Stephanie? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Stephanie, eu sou residente do 2º ano e vou apresentar o artigo dessa semana. Gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel pela ajuda e orientações na elaboração dessa apresentação. Como o professor falou, o artigo que eu trouxe foi publicado no JAMA Ophthalmology na semana passada, dia 11 de maio, comparando o custo-benefício entre duas medicações antiangiogênicas, o bevacizumab, que é o Avastin, e o aflibercept, o Eylea, no tratamento de oclusões venosas retinianas, de acordo com dados do estudo SCORE-2. Depois eu vou trazer alguns comentários também sobre esse mesmo estudo. Bom, para introduzir, falando um pouco sobre oclusões venosas da retina, nós temos principalmente esses 3 tipos de oclusão: oclusão de veia central da retina, em que os 4 quadrantes estão acometidos; oclusão venosa hemiretiniana, quando a drenagem superior e inferior não confluem em uma veia central e é uma oclusão; e oclusão de ramo da veia central, quando temos o acometimento de apenas um quadrante, ou então um ramo que drena uma porção da mácula ou um ramo da periferia. O estudo SCORE-2, ele comparou o efeito em termos de acuidade visual no tratamento por 6 meses com o bevacizumab e com o aflibercept em pacientes com edema macular secundário ou oclusão venosa retiniana.
O estudo SCORE 2 foi esse. Antes desse estudo, nós tivemos o estudo SCORE, que foi o primeiro estudo que conseguiu comprovar que existia um benefício na ingestão, no caso de corticoides, de triancinolona, no tratamento e no desfecho do tratamento desses pacientes com edema macular. Sobre a importância do estudo, a oclusão venosa retiniana é a segunda doença vascular retiniana mais comum, atrás apenas da retinopatia diabética. O estudo traz duas medicações antiangiogênicas, o Avastin e o Eylea, sendo que o Eylea já era uma medicação aprovada pelo FDA em 2014, e o Avastin tinha um uso off-label, mas um uso amplamente disseminado pela comprovação da sua eficácia em outras doenças retinianas. E o estudo SCORE 2 demonstrou que o Avastin não era inferior ao Eylea em termos de acuidade visual no tratamento desses pacientes. E no estudo do artigo que eu trago agora, é avaliada a relação custo-benefício no uso dessas duas medicações. As conclusões do SCORE 2, como o Dr. Sérgio já tinha falado para a gente também, ele trouxe que, em termos de melhora de acuidade visual, o resultado trazido pelo bevacizumab e pelo aflibercept era semelhante, que permitiu afirmar que o Avastin não era inferior ao Eylea no tratamento do edema macular relacionado com oclusão venosa retiniana. Mas, apesar dessa conclusão e do menor custo do Avastin, o Eylea seguia como primeira escolha de tratamento, porque se consideravam resultados anatômicos, como o efeito na alteração da espessura do edema macular, os relatos de menor quantidade de injeções necessárias e outros critérios. Aqui eu trouxe um texto que foi publicado na American Academy of Ophthalmology em 2017, em que ele já comparava o custo dessas medicações antiangiogênicas, e ele já citava esse fator do aflibercept ser aprovado, mas muito mais caro, e o Avastin ter o seu uso off-label, mas muito mais barato em relação a outras medicações. Então, ele já trazia essa diferença grande no valor entre as medicações. O estudo do artigo que eu trouxe usou um modelo econômico e foi desenhado dessa forma que está aqui desenhada no gráfico. Foram estudados 5.000 pacientes, em que metade foi tratada com bevacizumab e metade iniciou o tratamento com aflibercept. Era feita uma injeção a cada 4 semanas, no período de 6 meses, do bevacizumab numa dose de 1,25 mg, do aflibercept 2 mg, sendo que ao fim desses 6 meses era avaliado se o paciente trazia uma ausência de resposta ou uma resposta abaixo do esperado. Nesses casos, era trocada a medicação. No caso de pacientes que inicialmente eram tratados com o Avastin, era feita a troca pelo Eylea, e de pacientes que começavam o tratamento com a Eylea, era feita a troca por injeções de dexametasona. Após essa avaliação, os pacientes eram seguidos por mais 6 meses, e o resultado final que era avaliado era a acuidade visual, que foi avaliado aqui como melhora de qualidade de vida. Então, nesse modelo econômico, nós comparávamos o custo de uma intervenção com o benefício gerado. Nesse caso, o benefício era medido em anos de vida ajustados pela qualidade. Aqui eu trouxe algumas variáveis que foram avaliadas no estudo, nesse modelo econômico. Então, eram considerados a idade do paciente, o sexo, etnia, a injeção que era aplicada, a acuidade visual de base e a sua alteração, a sua melhora ao longo do tratamento, se havia a troca da medicação, da injeção durante o estudo, e a espessura do edema macular.
Aqui eu trouxe o custo das injeções que foi considerado no estudo, era o custo da medicação com administração do bevacizumab em torno de $150 por dose e do aflibercept 1.941 por dose. Então, já se viu uma diferença muito grande do aflibercept cerca de 13 vezes o valor do bevacizumab e as injeções de dexametasona com um valor mais semelhante ao aflibercept. Os resultados clínicos do estudo, então, era avaliado a melhora da acuidade visual, e no caso do Avastin, pelo índice VALS, um valor de 22, e do aflibercept um valor de 18. Esses resultados foram considerados equivalentes aos que foram encontrados pelo estudo SCORE-2, em que do Avastin era um valor de 18,6 e do Eylea um valor de 18,9. A espessura do edema macular não foi avaliada nessa questão, então está aqui na tabela apenas como uma informação adicional. A relação custo-benefício, aqui nós vemos uma diferença muito importante no valor no final do tratamento com cada uma das medicações. Então, ao final de um ano, houve uma diferença de $18.127 a mais no tratamento com aflibercept em relação ao bevacizumab. E em termos de anos de vida ajustados pela qualidade, uma diferença de 0,006. Com esses dados, concluiu-se que o Avastin era melhor do que o Eylea em termos de custo-benefício. Ele era mais barato ou menos caro e provocava nesse estudo um efeito melhor, inclusive, do que o Eylea. Então, as conclusões são que, do ponto de vista da custo-efetividade, não haveria qualquer alteração dos parâmetros considerados no estudo que resultaria em uma conclusão apontando o Eylea como primeira linha de tratamento. Foi estimada até a diferença da efetividade entre as medicações que seria necessária para justificar essa diferença no custo e que seria um aumento dos anos de vida ajustados pela qualidade de cerca de 0,126 ao ano. Mas, para alcançar esse resultado, seria necessário que essas injeções com a Eylea tornassem a visão do olho tratado quase perfeita, o que seria inalcançável em termos clínicos. Portanto, a conclusão, então, do estudo foi que o Avastin se mostrou superior ao Eylea em termos de custo-efetividade. Trouxe agora alguns comentários sobre o estudo. Alguns fatores foram considerados equivalentes e outros até mesmo não foram considerados no estudo. Taxa de mortalidade, efeitos adversos, outros custos clínicos foram considerados equivalentes nos grupos avaliados com cada medicação. Não houve uso da dexametasona no grupo iniciado com Avastin, a dexametasona que tinha um valor semelhante ao Avastin, pelos dados que foram trazidos pelo estudo. Essa grande diferença do custo inicial já causa impacto em todo o decorrer do estudo, e, além disso, a falta de mais dados a longo prazo, exclusão de outros custos clínicos e efeitos adversos podem gerar fatores de confusão. Os resultados desse estudo podem ser relevantes ao se considerar apenas o custo, mas, como oftalmologistas, nós temos que nos atentar para o fato de que o cuidado com os pacientes exige uma maior individualidade. E, concluindo, o estudo de custo-benefício é um importante ponto de partida para futuras análises do tratamento do edema macular relacionado a oclusões venosas retinianas e deve incluir resultados de estudos longitudinais, considerar efeitos adversos, sequelas do tratamento. Devemos atentar também que outros estudos prévios ao SCORE-2 não tinham sido capazes de determinar a não inferioridade do Avastin comparado com a Eylea, inclusive afirmavam o contrário, que o Eylea seria melhor do que o Avastin.
E o curso terapêutico tem uma importante relevância no tratamento de grandes populações com recursos limitados, mas o cuidado com cada paciente deve ser personalizado de acordo com a apresentação do quadro e o julgamento médico, que não deve ser baseado apenas no custo das medicações. Era isso. Obrigada. Excelente, Stephanie. Excelente, ótimo. Cleide, Jorge, André, algum comentário aqui? Avastin versus Eylea em oclusões venosas? Na prática diária, eu digo que você pegar uma oclusão de via central isquêmico com a visão abaixo de 20/100, 20/200, o Eylea faz uma diferença incrível na melhora. Mas quando você pega que a gente chama de não isquêmico, um paciente com a visão boa, 20/60, 20/80, para estar com Avastin ou Eylea, não vejo diferença nenhuma. Então, o problema é que, quando se falamos de oclusão de via central, apesar de ser um nome só, mas não é um caminhão é um caminhão de japonês, ou seja, são coisas diferentes. Você pegar um paciente com oclusão isquêmica é totalmente diferente da doença de um paciente com oclusão não isquêmica com acuidade visual boa. Você pega a classificação do Heide, a acuidade visual é um fator prognóstico muito importante. Você pega o Venus Clube lá atrás, paciente que você tem visão pior que 20/200, a chance dele ficar 20/40 ou melhor é de 1%. Aí quando você pega um paciente de 20/40 de visão, para ele ficar melhor do que isso, vai 65%. Então, são doenças bem diversas. Eu concordo que o Avastin é uma medicação, resultado incrível, se você pensar em custo-benefício, ele realmente funciona, mas, em termos de eficácia, fica um pouco a desejar do aflibercept. Então, eu acho que tem que se analisar todos os fatores prognósticos de que oclusão de veia você está lidando para realmente definir, se aqui só o Avastin funciona super bem ou eu preciso de alguma coisa melhor. Mas eu concordo que o Avastin é uma medicação custo-benefício incrível para tudo, não só para oclusão de veia, mas para qualquer outra doença que ela funcione bem. Ótimo. Cleide e André, alguma coisa ou podemos seguir? O que eu queria comentar é que, assim como quando a gente faz um estudo, esses estudos com nível 1 de evidência, prospectivos, os resultados deles valem para aquela amostra, né? E esses estudos econômicos, eles, em primeiro lugar, eles valem para a amostra deles, mas, além disso, eles têm um número de limitações enormes, até que os autores citaram, e esse editorial, esse comentário, cita com mais ênfase ainda. Então, concordo com o que o Jorge falou, quer dizer, o Avastin é ótimo para iniciar o tratamento, mas é muito importante personalizar, e até em retinopatia diabética, onde tem até mais estudos do que em oclusão venosa, no começo do ano agora saíram 2 estudos de avaliação econômica do protocolo AC, que é aquele que é parecido, né? Você começa com Avastin e depois, com alguns parâmetros, você faz o switch para aflibercept, desde que a resposta não tenha sido eficiente. Mas esse estudo tem um outro braço que é só de aflibercept. E aí ele mostrou uma não inferioridade, desde que seja feito switch, e esses 2 estudos de avaliação econômica, um do próprio JAMA, que tem um perfil aí de publicar esses estudos, mostra que o ganho, a economia é muito grande iniciando com a Avastin. E já um outro estudo publicado pelo Ophthalmology Retina mostra que não, que usando uma outra metodologia econômica, que o ganho é pequeno, a economia que se faz é pequena, só usando um outro método econômico. Então, eu acho que justamente, eu não entendo o que exatamente que eles consideram, né? São métodos matemáticos aí que fogem ao meu entendimento, mas eu acredito que essas diferenças se devam justamente
ao fato de que eles têm muitas limitações, quer dizer, o paciente é muito mais complexo do que simplesmente esses resultados. Então, acho que isso é lógico, é importante que a gente tenha em mente que o Avastin funciona, que ele pode iniciar um tratamento, mas o mais importante de tudo é individualizar, como o Jorge acabou de falar, pacientes mais graves, com isquemia, ou quando tem mais recurso, a gente pode começar com uma droga que sabe que vai ser mais eficiente. Perfeito. Então, lembrando, então, em resumo, que os estudos falam de médias, né, e tiram as conclusões. A gente trata de pacientes individualizados. A gente pode usar os estudos para tratar nossos pacientes, mas lembrando que talvez eles não tenham o curso que a média dos pacientes tiveram nos estudos, né? E a gente tenta adequar esse nosso paciente de acordo com isso, de acordo com a individualidade dele, né? Certo? Ótimo. Então, Stephanie, parabéns. Obrigado pelos comentários, Cleide e Jorge. E vamos seguir para a última apresentação, que é da Lívia. Lívia é uma fellow de segundo ano brilhante e ela vai apresentar o caso cirúrgico da Lívia. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Sérgio, pela oportunidade de estar apresentando esse caso cirúrgico hoje. Eu gostaria de agradecer especialmente ao doutor André Creus, que me auxiliou na condução desse caso, e à doutora Lisa Miranda, que me auxiliou nas cirurgias. Esse paciente já foi apresentado aqui na reunião da retina em outras ocasiões, como caso clínico, na elucidação do diagnóstico dele, e também como caso cirúrgico apresentado pela Elisa, só que é o caso cirúrgico do olho esquerdo. Hoje eu vou focar na abordagem cirúrgica do olho direito. Então, é um paciente do sexo masculino, de 17 anos, ele recebeu o diagnóstico de doença de íris no nosso ambulatório, e ele seguia em tratamento com o esquema RIP e prednisona 40 mg. Ele apresentava o seguinte exame oftalmológico, uma acuidade visual informada de conta-dedos a 2 metros do olho direito, presença de neovasio de íris e pressão dentro da normalidade. Então, no fundo de olho, nós conseguimos ver os vasos engurgitados, uma certa hemorragia vítrea, né? E no olho esquerdo, ele apresentava acuidade visual de 20/20, biomicroscopia normal, pressão de 14, chamava a atenção que o engurgitamento venoso, uma tortuosidade vascular aumentada. A imagem de grande angular do olho direito, a gente percebe um comprometimento vascular bem importante. E esse paciente ele foi submetido à angiografia fluorescênica, e aqui mostra a exclusão capilar, que chega inclusive perto do polo posterior, e vários focos de neovascularização. Nesse momento, a programação para esse paciente era a realização de injeção intravítrea com bevacizumab e a realização de panfotocoagulação, que inclusive nós já vemos algumas marcas de laser aqui na angiografia. O olho esquerdo era esse aspecto da grande angular, apesar dele ser 20/20, nós também temos áreas importantes de isquemia, e aqui na angiografia fluorescênica mostrando melhor essas áreas de exclusão capilar com a presença de neovascularização. Para esse olho, a programação inicial era a fotocoagulação das áreas isquêmicas. Durante a realização, no processo que ele vinha realizando o laser em ambos os olhos, ele apresentou episódio de sangramento nos 2 olhos com queda da acuidade visual. A acuidade do olho direito passou para movimento de mãos, e a do olho esquerdo, que era 20/20, caiu para conta-dedos a 1 metro. Nesse momento, a conduta indicada foi a realização da vitrectomia em ambos os olhos, dando preferência para o olho esquerdo, que era o olho de melhor prognóstico. E ficou indicado também o aumento da dose de prednisona para 60 mg e também uma injeção intravítrea de bevacizumab 3 a 5 dias antes das cirurgias. O primeiro olho operado foi o esquerdo, que a Elisa já apresentou, num caso cirúrgico. Foi uma cirurgia que a gente preservou o cristalino e foi muito bem sucedida. Ele apresentava apenas hemorragia vítrea com um foco de tração na arcada temporal superior, e ele evoluiu com a acuidade visual de 20/20, sem formação de catarata, pressão dentro da normalidade. Em relação ao olho direito, alguns meses após, houve um clareamento da hemorragia vítrea, mas a gente consegue observar aqui o desenvolvimento de um descolamento de retina tracional complexo no polo posterior, a acuidade visual de conta-dedos a 0,5 metro. Ele desenvolveu também uma pequena catarata subcapsular posterior e a pressão dentro da normalidade. Nesse momento, a indicação foi a realização de uma facovitrectomia, também com uma injeção de bevacizumab antes da cirurgia. E eu trago aqui o vídeo da primeira cirurgia. Então, foi realizada a faco, procedemos a vitré com a circuncisão da base vítrea,
e a dissecção dessa placa fibrovascular sobre o disco, com a técnica bimanual. Mostrando a segmentação dessa placa. E seguindo com a delaminação com o uso da técnica bimanual. Foi realizada a fotocoagulação e a troca fluidoar. Eu tirei um print do aspecto final da cirurgia, que eu queria ressaltar aqui a presença dessas dobras nas regiões de arcada, né, que são bem evidentes, mas aqui também, na região peridiscal, havia uma dobra bem importante. Nesse momento, nós optamos por não intervir especificamente nessa região de pregas, acreditando que no pós-operatório isso pudesse ter alguma resolução. Então, essa evolução, com um mês, esse paciente apresentava acuidade visual de conta-dedos a 2 metros. Aqui o comparativo do pré e do pós-operatório. Porém, mostrando o OCT, a gente observa aqui que se formou essa prega, essa dobra, bem na região foveal. E eu acompanhei esse paciente com frequência semanal durante o primeiro mês, e essa prega não apresentava nenhuma modificação no decorrer do tempo. Havia também a presença de um certo tecido pré-retiniano na região dessa prega, e aqui a conduta foi realizar um peeling desse tecido pré-retiniano, da membrana limitante interna, e também a injeção de BSS subretiniano na tentativa de se desfazer essa dobra. Vou mostrar aqui o vídeo da segunda abordagem. Então, a gente começou corando a limitante interna e realizando o peeling da região macular. Observe que a membrana limitante ela era bem aderida, principalmente na região dessa dobra. Foi difícil realizar, mas deu para sair a limitante bem de toda essa região. Depois a injeção do BSS subretiniano com a cânula de 41 Gauss. Depois da injeção foi realizada a troca, com o objetivo de justamente empurrar esse líquido em direção ao polo posterior e auxiliar a desfazer a dobra. Não foi desfeita a dobra, eu tentei uma nova injeção naquele mesmo local, também não foi desfeita, e aí, por fim, eu tentei na região da prega macular mesmo. E, mais uma vez, a dobra não se desfez. Também foi tentada várias vezes uma massagem com a soft tip, para tentar desfazer essa dobra, mas aí, para evitar alguma iatrogenia, eu parei com as manobras e fiz a retinotomia superior para a drenagem do líquido subretiniano, seguido pelo laser, e deixei o tamponamento com gás. Esse é o aspecto com 30 dias de pós-operatório. Esse paciente tinha uma acuidade visual informada de 20/200 parcial, pressão dentro da normalidade. O aspecto do ACT continua com a prega, então, apesar de todas aquelas manobras, a prega não se desfez. Mas se a gente comparar aqui, antes e depois, houve alguma melhora anatômica, como vocês podem ver o comparativo dos OCTs. E aqui, mais uma vez, uma foto para demonstrar a comparação do pré e do pós-operatório. Então, diante desse caso cirúrgico, eu gostaria de levantar aqui alguns pontos para discussão de qual seria a técnica preferida para abordagem de descolamento de retina tracional em relação às pregas retinianas. Porque, assim, as pregas retinianas elas não são uma condição tão comum, mas que a gente observa mais frequentemente no pós-operatório de descolamento de retina regmatogênico. E nesse caso, ocorreu após um descolamento de retina tracional. Isso levaria a alguma abordagem diferente desse caso cirúrgico? Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Muito bom. Jorge, você quer começar, então, uma paciente de 17 anos com íris, visão baixa nos 2 olhos por causa de hemorragia vítrica e de proliferação fibrovascular, ele tinha
ou na entrada com MM, depois contar dedos a 1 metro, ou MM no direito, contar dedos no olho esquerdo, depois da hemorragia vítrea. Como se abordou o DRT desse paciente foi com dissecção binomanual, né? Da proliferação fibroblascular que ele tinha no disco e no polo posterior, como está mostrando no vídeo acima. E depois uma reintervenção com a dissecção da limitante interna, coroacósio brilhante, mais BCS subretiniano, são técnicas que a gente usa para buraco macular, a gente tem um aprendizado com isso, e para alívio de tração, né? Então, Jorge, quer responder as duas perguntas? Qual a técnica preferida para essas trações, para a proliferação fibroblascular? E para pregas retinianas, se você aborda diferentemente, uma secundária de descolamento de retina rigmatogênico ou a descolamento tracional? Então, eu nunca peguei um paciente de IOS tão grave assim, certo? Essa proliferação toda é muito comum para mim em diabético. Nunca tive um paciente tão grave assim. Alguns que eu tive, fiz laser periférico e não proliferação, não piorou tanto, não foi esse nível. Mas falando da técnica para descolamento tracional, eu acho que você tem que saber todas, porque tudo depende de várias circunstâncias que você vai enfrentar naquele momento. E bimanual você tem que saber, ela ajuda demais, mas em certos momentos você pode fazer só com a mão, você pode fazer usando só o corte do vitreófago. Então, isso é muito variável, vai depender do que a gente encontre na hora que você vai enfrentar um descolamento tracional tão grave como esse. Então, todas as técnicas você tem que ter um bom domínio para que você saiba. São casos desafiadores, são casos que demoram muito para você fazer, você tem que estar muita paciência, porque o tempo é elástico, você entra numa cirurgia dessa, pode demorar bastante, você tem que ter paciência, senão você vai fazer vários traumas e rupturas iatrogênicas que é péssimo. Com relação às pregas retinianas, em paciente diabético, muitas vezes eu faço somente o peeling limitante, com muito cuidado, e deixo com gás ou ar, e com o passar do tempo essas pregas se desfazem. Eu nunca tive uma necessidade de um paciente diabético que formou pregas como essa intervir. Eu seria muito menos radical, porque um paciente com uma isquemia retiniana desse nível, eu fico me questionando, a perda de visão é só porque ele tem uma prega ou porque a isquemia é tão intensa que você já tem comprometimento de fotorreceptor. No caso, aí, o paciente melhorou incrivelmente e foi muito bem feito. Incrível toda a cirurgia. E nos pacientes, quando você tem uma prega regmatogênica que atinge a fóvea, sim, aí é necessário você reabordar. Geralmente, você injeta o BSS e deixa com gás, não deixa com gás de longa duração, são SF6, e geralmente essas pregas se desfazem. Não precisa ela se desfazer no momento da injeção. Basta deixar um descolamento que você induziu, deixar o gás e que ele vai se reorganizando com o paciente em posição de cabeça. Não é necessário conseguir mudar essas pregas totalmente durante a cirurgia. Mas basicamente isso. Perfeito. André, você que entrou, acompanhou a cirurgia, quais são as dicas aí e preferências, André? Não, primeiramente eu queria parabenizar a Lívia pela condução do caso, ela que operou as duas etapas cirúrgicas. Está me escutando? Então, eu acho assim que a cirurgia você fez muito bem. Então, como o Jorge falou, você tem que fazer a dissecção, você tem que fazer várias técnicas para fazer adequadamente a dissecção. A biotua está excelente, né? Com pinça e um pique, ou com pinça e tesoura você fazer do chandelier, né? Você não precisa com a mão com a iluminação.
Então, eu acho que a dissecção está excelente, né? Você vai segmentando progressivamente até remover tudo. O que você não consegue remover, e muitos desses pacientes têm, eu acho que é uma gliose intrarretinal. Essa membrana epiretina, ela não se forma, essa proliferação fibroblascular, se forma na superfície da retina. Mas eu acho que associado a isso, você tem formação de uma gliose intrarretina, você não consegue remover. Por isso que essas pregas, algumas pregas são muito fixas. Se você conseguir isso, você não tem acesso a elas. A tendência é você operar isso precocemente, né? Mas como é um paciente jovem, vitro-aderido, ele pode responder com a panfoto, a gente acaba não operando precocemente, a gente tem que dosar muito bem o tempo de intervenção. Acho que isso é importante para a evolução desse paciente. Talvez tenha passado um pouquinho do tempo de intervir nesse paciente. É difícil de a gente conseguir operar na hora que a gente quer no HC, continua sendo difícil pelo número de casos que tem, então isso é um problema, mas eu acho que a técnica preferencial para DRT é exatamente o que você mostrou e como o Jorge falou, você sabe de todas elas, né? Prega retiniana para descolamento regmatogênico, eu acho que preferencialmente a gente faz com descolamento com SS subretiniano, eu acho que você alivia essa prega se essa prega for sintomática, se essa prega for macular e tiver indicação de você fazer. Outras pregas perimaculares, elas são pouco sintomáticas, eu acho que não tem indicação de você intervir. E as pregas retinianas por descolamentos acionais, o que você mostrou é muito mais difícil você intervir, tem outros fatores contribuindo para a formação. Então, você fez todas elas, eu acho que dissecar a limitante interna é importante para você remover a membrana epirretiniana possa estar ajudando nessa tração, e você pode usar o BSS subretiniano para tentar remover, tentar aliviar a tração nessas pregas, mas mesmo com tudo isso, como você mostrou pelo OCT, que está bem evidente, a gente não consegue aliviar totalmente. Então, aqui DRT, eu acho que a intervenção precoce ajuda bastante. Só uma observação, André, você tá aí. eu comecei a falar e eu não sei se falhou, mas eu queria primeiro... Eu não ouvi aqui. Pode falar aí, fica à vontade. Bom, eu vou repetir então o que eu estava meio falando, não sei se transmitiu, mas parabenizar primeiro a Lívia pela condução do caso, né? Ela que, no fundo, operou o paciente nas 2 vezes, eu só acompanhei, né? E orientei, mas as 2 cirurgias foram muito bem conduzidas. E o grande ponto desse caso, né? Além de ser um quadro de íris com uma evolução bem grave, foi esse desenvolvimento dessa prega retiniana após DRT, que é uma condição menos comum, né? A gente geralmente, quando vê uma prega retiniana por DRT, a gente costuma ver uma resolução espontânea no pós-operatório, né? A gente deixa um substituto vítreo, ar, gás, enfim, e a coisa melhora, né? E aqui a gente, ao final da primeira cirurgia, a gente vê que tinha uma prega muito evidente, a gente ficou inclusive com dúvida no final da primeira cirurgia se já fazia alguma abordagem ou não. A gente deu uma chance para alguma melhora espontânea, né? E quando a gente começou a ver que não estava melhorando, né, com o passar das primeiras semanas, a gente decidiu tentar fazer essa abordagem do descolamento, né? E a técnica habitual de descolamento para pregas retinianas é fazer um descolamento longe, né, da prega, né? Assim, não na prega, mas um pouco distante dela. E a gente viu na primeira tentativa que não desfez em nada a prega. E aí a gente tentou uma segunda tentativa direto na prega. E também não teve grande sucesso como a gente gostaria. Então, existe uma certa adesão já dos folhetos da retina ali na prega que impediu a resolução completa dela, né, com a segunda cirurgia, né? Houve uma melhora, como a gente viu, inclusive da acuidade visual, que foi de ponta dedos para 0,1, mas ela não melhorou completamente. Então, talvez ela tenha algum mecanismo adicional, talvez o componente inflamatório do processo proliferativo tenha promovido alguma adesão entre os folhetos ali da retina na dobra. Mas eu acho que pelo contexto todo de isquemia, né, se for colocar a ângio desse olho direito que foi feito lá no início, né, a gente viu uma isquemia macular muito grande, né? Então, acho que mesmo considerando todo esse contexto isquêmico, acho que a visão de 0,1 uma visão muito boa, assim, dado o contexto do paciente, né? Então, mais uma vez, parabenizar a Lívia pelo resultado cirúrgico aí do caso.
Perfeito, André. Desculpa não ter ouvido você no começo, não sei se a minha internet estava falando, era a sua, mas eu não ouvi você comentando, tá? Mas deu para entender bem. Lívia, algum comentário final? Só agradecendo bastante pelos comentários e pela orientação também do Dr. André. Muito obrigada. Ótimo. A gente que agradece, Lívia. Então, eu queria agradecer aqui a todos os comentários, a apresentação primeiro da Lívia no caso cirúrgico, da Stephanie do XVET do artigo, a Júlia Bastian da imagem da semana, e o caso clínico Daniel Almotti, e os comentários dos assistentes aqui, do André Creus, do Jorge Rocha, da Cleide Machado, da Maria Tereza Bonanomi. Agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo e dos que vão participar assistindo pelo YouTube essas apresentações, né? Desejar para vocês uma ótima sexta, ótimo final de semana, e a gente se vê na quinta-feira que vem, tá? Um abraço para todos. Obrigada, professor. Abraço. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Léo.